Os recursos mais importantes são as pessoas. A gente consegue resultado, performance, através de boas pessoas, porque nós temos tecnologia. Então, a fonte de riqueza, a fonte de resultado das empresas continuam sendo pessoas. É lógico que isso é muito mais fácil falado do que colocado em prática. Porque nós estamos vivendo o seguinte, o grande desafio é que como é que eu vou administrar um profissional do conhecimento? Um profissional do conhecimento você não motiva só por grana, por dinheiro. Ele precisa estar satisfeito, ele precisa estar envolvido com performance, ele precisa participar do processo de tomada de decisão, ele precisa de entender que ele é importante para a organização. Então o empresário, o empreendedor, as empresas têm que uma coisa esquecer o seu ego próprio, a sua vaidade e começar a enxergar no próximo como fonte de ideias e de conhecimento que vai gerar resultado. Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, do empreendedorismo capixaba, e hoje o gestor convidado é Marcílio Machado. Ele que é especialista em gestão por Harvard, mestre em administração pela Drucker School da Universidade de Claremont, doutor em administração na Nova Southeastern University. Atuou como presidente no SynDX durante 2 mandatos, de 2014 a 2020, e é CEO e fundador da Famex. A Famex, que foi fundada em 92, tem então 30 anos de experiência no mercado internacional e é especialista em operações de importação e exportação e logística. Marcílio, seja bem-vindo ao Gestor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, fico muito honrado, eu acho esse tema de gestão muito importante, ele faz a diferença dos resultados das empresas e fico muito feliz se eu puder dar uma contribuição para quem está nos ouvindo hoje. Obrigado, Marcílio. Fala um pouquinho da Famex, qual que é o core business da Famex para a gente? Bom, na verdade, a ideia de começar uma empresa, né, aqui no Espírito Santo foi assim, baseado na minha experiência anterior. Eu comecei a trabalhar na área de comércio exterior na antiga Companhia Siderúrgica Tubarão, CST. Foi lá que eu tive a oportunidade de trabalhar com as trading companies. Eu saí de lá depois de algum tempo para poder ter a minha experiência estudando com o Papa da administração, como você citou bem aí, foi o Peter Drucker. Eu nunca pensei, até pela minha formação inicial, que um dia eu poderia começar uma empresa, iniciar um negócio, mas o que me chamou a atenção e que eu acabei ouvindo na Califórnia, até através da minha experiência lá, é que se você conseguir montar um negócio que venha satisfazer uma necessidade do mercado que não esteja totalmente sendo atendida, que não satisfaz 100% dos clientes, se você conseguir colocar isso, implementar isso no mercado, você tem alguma chance de sucesso. Então, quando eu voltei para o Brasil, nos Estados Unidos, o país era muito fechado. Então, nós começamos a nossa empresa com o objetivo principal, o core business do negócio é fornecer alternativas melhores para que indústrias, empresas de modo geral, no Brasil, no Espírito Santo, lógico, no Rio de Janeiro, pudessem conseguir importar produtos de qualidade maior e com preços competitivos. Então, o nosso core business é resolver problemas, soluções logísticas de quem não tinha acesso e não conhecia o comércio exterior. Perfeito. E hoje as vantagens competitivas, você já falou, elencou algumas delas, né? Essa questão da competitividade dos preços, né? De você conseguir trazer produtos ou exportar produtos de uma forma mais rentável, né, para quem está fazendo essa operação. É verdade. E sempre com o conceito de que nós temos que pensar sobre valores. Valores são importantes. E quem vai definir o que significa valor
não vai ser eu, nem meus colegas, nem os profissionais da Famex. Os valores são importantes, eles mudam e variam de cliente para cliente. Hoje, atualmente, nós temos um cliente que o mais importante para ele é rapidez e velocidade. Ele não está muito preocupado com custo. Eu tenho outros clientes que, até porque a margem deles é muito menor, eles são muito preocupados que a gente consiga controlar os custos. Desde a gente pegar uma mercadoria na China, na Itália ou nos Estados Unidos, trazer para cá e colocar à disposição deles para ele poder oferecer no mercado interno. O custo da mercadoria, o controle dos custos são mais importantes do que para outro, que a velocidade é a rapidez. Então a gente pensa nas necessidades de fluxo de caixa dos clientes, o que representa valor para cada um deles. E o Espírito Santo se tornou uma importante opção, né, porque nós fomos assim, os pioneiros em termos de incentivos fiscais que conseguia reduzir os custos da importação, porque na verdade o Brasil ainda é um país fechado. Em 92, quando nós começamos, era mais fechado ainda, a burocracia muito maior, e a gente tinha que utilizar o nosso conhecimento, a nossa experiência para resolver problemas para os clientes, para que eles pudessem ser competitivos e ter sucesso nos seus próprios negócios. Então, o ponto de vista, sempre a gente começava com as necessidades dos clientes e o que a gente poderia atender. Marcílio, você comenta que em 92, quando a Famex foi fundada, o Brasil era bastante fechado e aí teve algumas alterações ao longo desse período. Você cita o Espírito Santo como talvez ali um ponto logístico, um ponto estratégico dentro do nosso mapa. Mas eu entendo também que teve algumas alterações, principalmente em relação às comunicações, né? O mundo se tornou muito mais globalizado, a comunicação facilitada permitiu que a gente consiga ter acesso em tempo real a absolutamente tudo, desde uma cotação em tempo real, desde uma negociação com quem está do outro lado do mundo. O que você considera que teve de alteração nesse cenário, em termos de tecnologia ou em termos de comunicação, que tenha facilitado ou que vocês acabaram se posicionando na época em relação a uma eventual melhoria que viria e, consequentemente, vocês conseguiram utilizar isso a favor? Essa é uma pergunta muito boa, muito importante, me faz lembrar, por exemplo, uma declaração de importação no passado era feita toda papel. Né? As guias de importação, autorização de importação, existe uma burocracia muito grande dos órgãos governamentais e tinha a gente tinha uma folha verde, uma amarela, uma azul, cor-de-rosa. Isso era feito com máquina de datilografar. E se tivesse algum erro, você tinha que jogar o papel na lixeira e começar tudo de novo. Então a tecnologia permitiu que a gente tivesse mais velocidade, como você falou, mais acesso, com mais rapidez aos fornecedores lá fora. Eu, quando eu vim dos Estados Unidos, eu trouxe uma máquina de fax. Então, a comunicação era através de fax. Hoje, a garotada nova não sabe nem que chega uma máquina, não sabe nem o que significa uma máquina de fax mais, entendeu? Na hora de começar uma empresa, você precisava mostrar aos órgãos governamentais que você tinha uma conta telefônica. Hoje, você começa o negócio apenas com o telefone celular. Você não precisa de uma conta de telefone fixo. Você precisa mostrar se você estava numa sala alugada, se você tinha um contrato para armazenar alguma coisa. A burocracia era gigante. Tudo isso mudou e mudou para melhor. Mudou principalmente a tecnologia. Hoje permite que, como você falou, a gente tenha acesso mais rápido, mais fácil, receba muitos documentos online, ou via e-mail ou WhatsApp. Isso melhorou muito, facilitou o comércio exterior e a gente teve a grande vantagem em termos de comércio exterior, que eu falo para as pessoas que trabalham conosco, que não existe rotina. Cada dia você aprende uma coisa nova. Cada dia implementada uma coisa diferente e principalmente o que aconteceu a simplificação dos tributos, os acordos comerciais, o evento nesses últimos anos da China como o maior fornecedor global, apesar da distância, como você falou, a tecnologia permite, porque eles têm custo mais baixo, que sejam competitivos, se tornando o maior fornecedor de produtos para o Brasil e, em segundo lugar, os Estados Unidos. Então, foram muitas mudanças, a gente pôde se adaptar em relação a elas, é o próprio nosso marketing, relacionamento com o cliente, que entra com o nosso site para saber onde é que está a mercadoria dele, que dia que vai chegar e que dia vai ser liberado. É uma ferramenta muito importante, continua em mudanças, muitas mudanças devem acontecer, embora eu tenha que aqui ser honesto e dizer, o Brasil poderia estar
poderia ter estado na frente em muitas dessas mudanças tecnológicas, mas o Brasil, devido à burocracia governamental, estrutura rígida, dificuldade de mudança, a gente acabou seguindo os passos de muitos países. Então, o grande exemplo disso é que, na década de 50 do passado, o comércio exterior do Brasil era muito mais robusto que o da China, e a China, através do comércio exterior, importação e exportação, se transformou na segunda maior economia do mundo. E eu digo, se o Brasil quer sair de 10ª, 9ª maior, para tornar a 3ª ou 4ª economia do mundo, o caminho é comércio exterior, importação e exportação. Bacana. Em 92 era basicamente ali a abertura de mercado que foi promovida pelo Collor à época, né? Verdade. E eu lembro também de algumas fotos que são emblemáticas, que é, por exemplo, a entrada de veículos, né, na Praça do Papa, a Praça do Papa toda tomada de veículos e tal. A fundação da FAMEX está ligado a essa abertura de mercado que foi promovida, ou a ideia foi de realmente conectar algum problema que você enxergou, enfim, essas soluções adequadas, né, customizadas para os seus clientes, ou falou, agora a gente vai ter abertura de mercado, finalmente, vamos ter uma abertura de mercado, e a partir daí você quis entrar como player do comércio internacional? Não, essa sua observação aí foi muito importante. Na verdade, quando eu cheguei de volta dos Estados Unidos, eu vi essa Praça do Papa cheia de automóveis, e isso me faz pensar naquilo também que eu aprendi na minha experiência. A gente vai aprendendo cada dia uma coisa nova, que em termos de planejamento estratégico, que é uma coisa que me interessa muito, eu estudei, analisei, as análises que a gente faz em termos de estratégia para empresas, inicialmente a gente olhava muito para problemas para resolver, né? Tecnologia se tornar obsoleta, o poder de força dos concorrentes, dos fornecedores, tudo isso é problema. E aí, até pegando o que você falou, mudança do modelo mental, de maneira de agir, de entender as coisas, o empreendedor, o empresário tem que focar em oportunidade. Então, quando eu vi que tinha muitos problemas, burocracia e tudo mais, eu vi que o Brasil era um país fechado, até pelo país fechado, e as pessoas não tinham experiência, não sabiam como se relacionar, como comprar produtos, ter segurança e garantir que os custos iam chegar como eles haviam pensado. Eu vi que existia uma oportunidade. O empreendedor olha para a oportunidade. Então eu olhei esse mercado novo, esse início de abertura, como uma oportunidade de explorar novas oportunidades. Embora já existissem os players tradicionais do mercado, já existiam as empresas fundapianas, e nesse momento eu vislumbrei que existia uma oportunidade, uma grande oportunidade a ser explorada, e acabou se tornando uma realidade, como de fato nós estamos há 30 anos no mercado, fazendo um trabalho que a gente gosta e procurando principalmente oferecer soluções, agora cada vez mais com o uso de tecnologia. Nós já recebemos em um episódio do podcast o Wilson Rulli, que é diretor na Login, que opera o terminal portuário de Vila Velha, né, o TVV. Uhum. E ele comentou muito sobre essa vocação do Espírito Santo para exportação, né? Obviamente, a gente tem uma boa parcela de importação, mas a gente considera também como sendo um canal muito forte, um modal muito forte para a gente conseguir dar vazão a diversos produtos que nós temos, como café, mármore e granito, enfim. Eu queria que você comentasse, dentro da sua perspectiva e baseado na experiência que você já tem dentro de comércio exterior, como que a gente consegue olhar para o Espírito Santo, o que a gente já teve de positivo. Você comentou brevemente em relação ao que nós temos de benefícios fiscais, enfim, mas que você contextualizasse um pouco do Espírito Santo e qual que é esse potencial que ainda está destravado e o que a gente pode pensar dessas oportunidades, de olhar para essas oportunidades para, de fato, alocar energia nelas para que a gente consiga destravar esse potencial de crescimento do Espírito Santo. Bom, como eu até tinha colocado, eu acho que o desenvolvimento do país depende muito mais do comércio exterior, das transações comerciais, do que de outra coisa. Em relação ao comércio exterior do Espírito Santo, sempre tivemos alguns produtos tradicionais. Dentre os mais tradicionais, nós temos o café, que o Espírito Santo sempre foi um exportador de café,
exportador de minério também, nós temos a Vale, tivemos a Samarco, tivemos aqui perto aqui do Palácio do Café, com exportadores tradicionais de café. Então eu acho que hoje atualmente, já há algum tempo, nós temos o café solúvel, nós saímos de simplesmente exportar grãos, que são importantes, ou matéria-prima, mas adicionando mais valor, né? Então eu acho que o grande desafio do Espírito Santo e até o desafio do Brasil é que a gente consiga se inserir nessas cadeias globais, exportando produtos de maior valor agregado. Aí tem até o papel da tecnologia, que diz até um fabricante de sapato artesanal lá do Tibete, através da tecnologia ele consegue colocar o seu produto lá fora. Então eu acho que para a gente ter sucesso no comércio exterior, a gente precisa ter competência, a gente tem que ter bons profissionais, uma boa gestão e precisa ter uma obsessão. Tá? Se não houver vontade política que possa ajudar, a gente também não pode ficar o tempo todo pensando no governo que vai ajudar e que vai resolver. Isso é um pouco de uma cultura, eu acho que eu critico que existia no Brasil, que a maioria das coisas os empresários fazem, entendeu? Pensando que vai ter um suporte muito grande do governo. Eu acho que hoje, com tecnologia, os jovens principalmente estão procurando outro caminho. Outra coisa que eu gostaria de observar e que às vezes nas discussões eu falo, com relação à importação. Muitas vezes os jornalistas, os jornais e revistas dão ênfase maior como se exportação fosse mais importante do que a importação. Eu digo costumo dizer que isso é uma falácia. A gente importa, é o contrário que acontece. A gente importa para exportar. E se a gente quiser saber como a economia se está indo bem ou mal, olha o volume de importações, porque as importações só acontecem se o PIB está crescendo, se está havendo um aquecimento do mercado interno, da demanda interna, quando, na maioria das vezes, eu digo que é uma falácia, a maioria das pessoas que não estão envolvidas no comércio exterior estão muito mais preocupadas com superávit comercial, volume de exportações, e no passado existia o pensamento dizendo que importação era danoso para o país, era ruim para o país. Pelo contrário, a gente importa para exportar. E o grande exemplo disso é o volume de comércio, importação e exportações da China, que é a segunda maior economia mundial, e eu digo, só chegou a segunda economia mundial porque cresceram importações e exportações. Mas são muitas oportunidades no Espírito Santo, mas dependemos de infraestrutura, dependemos de mais logística, nós ficamos muito tempo reféns de portos governamentais, a gente precisa de mais portos de contêiner, nós precisamos mais de investimento de infraestrutura, o que está sendo feito, e a gente sabe aqui que o porto de Metame deve se tornar uma realidade muito em breve. É uma coisa que nós lutamos no Sindiex, eu tive com o ministro Tarcísio de Infraestrutura e está se tornando realidade. A partir do momento que a gente conseguir desenvolver e conseguir mais investimento em infraestrutura, aí vai competir a parte de knowledge, conhecimento, de gestão, para poder a gente conseguir acessar com mais força, com mais garra, com mais vontade os mercados externos, porque o Brasil, o país que a gente tem, a nossa participação no comércio internacional é muito pequena. Marcílio, pegando dois ganchos aí da sua fala, a questão do café solúvel, a gente tem, vamos dizer assim, uma vantagem competitiva de ter uma commodity, e a gente tem que adensar essa cadeia, né? Esse processo de... A gente tá vindo... A Café Cacique já está produzindo, né? A Olan está construindo, e a Sergipano, se eu não me engano, anunciou recentemente que vai investir, está no processo de tomada de decisão. Então, quase que todos os cafés solúveis, né, estão olhando para o Espírito Santo, em função um pouco dos incentivos fiscais, claro, né, e do manicômio tributário, que é o sistema brasileiro de tributos, estão olhando para o Espírito Santo como vantagem competitiva. Então eu pego os incentivos fiscais que reduzem o ICMS, eu pego o incentivo federal da Sudene, que, né, reduz principalmente o tributo sobre a força de trabalho, e esses caras estão vindo para cá, e que bom, né, porque a gente está fazendo esse processo de aumentar a nossa complexidade econômica, né, não ser só um exportador de commodity, mas ter essa etapa de beneficiar. Então tomara que daqui a pouco tenha uma fábrica de cápsulas de café aqui e a gente possa trabalhar esse adensamento, né? Então acho que é uma conquista que a gente está tendo na história do Espírito Santo, principalmente quando você pega a questão do café, que é tão emblemática para a economia capixaba, né? Um outro ponto é justamente os equipamentos, né? Então você colocou, eu tive recentemente, essa semana na verdade, eu tive lá visitando a Metame. Quando você olha a história do projeto,
desde 2009 que ela foi concebida, né? Então nós estamos eles estão com a meta de receber o primeiro navio em 2024. Então, passados 15 anos, acho que a gente vai ter aí tá lá construindo, tá fazendo quebra-mar, etc. Eu também vejo como fundamental um equipamento assim, fundamental para o Estado. E assim também como a questão da desestatização da Codesa, que a gente ainda está entendendo como que vai acontecer. Então, qual a importância desses dois equipamentos, né? Eu estou chamando de equipamentos aqui, mas dessas duas estruturas, e quão relevante, assim, qual o impacto disso no comércio internacional capixaba, na sua opinião? Olha, isso é muito relevante. Primeiro porque, se a gente for pensar em termos de importação, a maioria dos produtos que a gente importa vem da China, e antigamente nós tínhamos navios que escalavam direto os portos do Espírito Santo. Hoje eles chegam em Santos para depois vir para cá. Alguns vão para o Rio de Janeiro, mas a maioria é o Porto de Santos. O que significa? A gente perde em termos de transit time, que é o tempo que leva um navio de vir da China, da Ásia, dos Estados Unidos, vem para Santos e depois vem para cá. Além disso, acrescenta custos adicionais, que é o transbordo, o transporte do navio para cá. Então, com esse investimento que foi feito na Imetame, que eu participei, eu tive algumas reuniões com o Etro, tivemos com o governador, todos nós, vocês também lutaram para que isso se tornasse realidade. Isso deve mudar todo o comércio exterior do Espírito Santo, se realmente acontecer, passarem os navios de contêineres começarem a chegar em Imetame. Isso vai dar maior competitividade, isso pode reduzir o custo e pode... O Fundap colocou o Espírito Santo no mapa do Brasil em termos de comércio exterior. Santa Catarina copiou e fez melhor. Nós éramos o terceiro, quinto maior importador do Brasil. Nós hoje talvez sejamos o 9º, o 10º. Por quê? Eles têm infraestrutura logística, eles têm investimento na área portuária. Então, com esse investimento, principalmente esse que foi feito aí da Imetame, nós podemos recuperar a nossa posição. Isso, e comércio exterior é uma via de mão dupla. Nós vamos importar, mas nós vamos exportar. Então, vai dar oportunidades para poder fazer isso. E até importante porque, na verdade, o que desenvolve um Estado, um país, uma inovação, um Estado e um país é inovação e empreendedorismo. Uhum. Temos na Imetame, através do Héctor, que eu tive a oportunidade de conhecer e ter algumas reuniões, um grande exemplo de empreendedorismo. E uma das coisas que eu aprendi na Califórnia, que é um pouco da nossa cultura latina, é o seguinte: fulano nasceu para ser empreendedor, ele nasceu para ser empresário, ele tem um sangue na veia, como se tivesse um sobrenome. E eu, quando dei aula, algumas palestras, eu falei, não, grande parte é cognição, é aprendizagem e prática. Eu vejo que o Héctor é um grande exemplo de empreendedorismo no Estado, e como existem outros no setor de café, muitos ali do Palácio do Café também. Então eu acho que se a gente quer avançar, né, Bruno, até respondendo o que você falou, nós temos cada vez mais assim, incentivar empreendedorismo e inovação no Estado. Porque no passado, até devido à quantidade de concurso público que existia, os meninos que eu dava aula, aqueles que formavam em direito, o sonho deles era funcionário público, fazer um concurso para ser juiz, um concurso para ficar pendurado nas tetas do governo, com um horizonte muito limitado, salário muito limitado, em vez de pensar grande. Porque pensar grande significa o que eu posso fazer para contribuir para melhorar a vida da minha sociedade, do país, da minha própria vida. Que contribuição intelectual através de trabalho e conhecimento que eu possa dar. Então isso está sendo retomado e a gente tem que olhar esses empresários, são muitos aqui no Espírito Santo que fizeram investimento e agora nessa área de infraestrutura, para seguir modelo para as próximas gerações. Aí sim a gente vai vislumbrar. A gente não consegue passar o conhecimento como se fosse um atestado de herança, de inventário, alguma coisa para as próximas gerações. Tem que ser batalhado, tem que ser lutado, tem que ser formado e aprendido até nas escolas de business, de gestão e tudo mais. Essa cultura, eu acho que está avançando aqui no Estado. Eu entendo que a gente está até inserido dentro de um ambiente exatamente propício para isso, né? Investimentos em startups, investimento em inovação. A gente recebeu, por exemplo, o Paulo Vanik da ArcelorMittal aqui, ele desenvolveu em conjunto com a equipe dele o programa Inove-se, exatamente para pensar como que eles podem aplicar essa mentalidade empreendedora internamente, se conectando com outras empresas que possam vir a oferecer soluções para a própria empresa, que hoje responde por um percentual considerável do PIB capixaba. Mas eu entendo também que isso está muito conectado com a visão do empreendedor, como que ele consegue, e aí
conectando com o que você já disse, né? Identificar uma oportunidade, identificar como que ele pode se utilizar dos conhecimentos que ele adquiriu ao longo da sua jornada, mais a utilização de recursos de forma adequada para trazer os resultados ali que ele considera como sendo relevantes, obviamente tendo em vista o cliente, como que ele pode gerar valor para a sociedade, como que ele pode agregar valor nesse processo, consequentemente fazer com que a roda da economia seja ali algo que seja muito melhor do que se ele tivesse estagnado. Eu acho que isso se conecta muito com uma parte da sua trajetória, e tentando já levar um pouco mais para o caminho, um pouco mais da sua vivência em administração, em marketing. Eu entendo que quando o empreendedor ele tem ali uma necessidade, uma vontade de empreender ou de colocar a sua visão em prática, naturalmente ele precisa se capacitar, porque se ele tiver apenas com a sua garra, com a sua energia, obviamente ele vai passar por muitos desafios sem entender quais são as ferramentas necessárias para ultrapassá-los. E eu entendo que dentro da sua trajetória, como você comentou, a sua oportunidade de, por exemplo, ter estudado com Peter Drucker e o conhecimento que você conseguiu adquirir ao longo da sua vivência internacional também, corroboram para aquilo que você comentou de que esse conhecimento, ele alocado da forma correta, faz com que os resultados sejam melhores. Como que você avalia essa sua experiência, essa sua virada de chave, por exemplo, do campo da engenharia para o campo aí talvez da administração e obviamente depois para uma parte mais empreendedora dentro de comércio exterior? Como é que foram esses momentos em que você se aprofundou na administração, obviamente em gestão, e como que isso, por exemplo, se conecta com pessoas que, e aí pensando no nosso público, estão nessa busca exatamente por entender quais que são essas ferramentas de administração, de gestão, que vão fazer com que ela consiga traduzir isso para o negócio delas e, consequentemente, destravar o potencial de crescimento dela. Essa também é uma importante pergunta, porque, na verdade, quando eu fazia o meu MBA, e geralmente as pessoas falam, você está fazendo um MBA, você vai trabalhar para uma grande multinacional, americana ou europeia, e eu tinha que ter um plano B. E eu pensava o seguinte, se por acaso eu não conseguir uma boa oferta de emprego aqui ou qualquer lugar, como é que eu vou sobreviver? Como é que vai ser o meu futuro, essa coisa toda? E na época tinha um curso de empreendedorismo e inovação. O Peter Drucker foi talvez a primeira pessoa a escrever um livro sobre isso. Ele escreveu isso em 1989. Ele dava essa disciplina lá de inovação e empreendedorismo. E ele dizia que management não é uma ciência, mas é uma arte e que pode ser aprendida. E para você se tornar um empreendedor também, você precisa sempre enfocar e fazer as perguntas certas. O que é que eu quero ser? Qual é o meu objetivo, qual a contribuição que eu quero dar para a sociedade. E empreendedorismo, ele usava muito o termo cognição, faz parte, são métodos cognitivos, métodos de aprendizagem. Poucas pessoas ouviram falar de uma expressão que ele utilizava, sucesso inesperado. Qualquer empreendedor tem que ficar de olho no sucesso inesperado. Por exemplo, eu nunca pensei que algumas coisas que eu pudesse fazer teria sucesso. Eu nunca pensei que uma palestra para aduaneiras lá em São Paulo ia conseguir dar tanta credibilidade para a audiência que eu fosse conseguir um dos maiores clientes meus durante muitos anos, uma empresa austríaca que estava morando no Brasil. Então existe como a gente aprender, se tornar empreendedor, se tiver muita vontade e se tiver trabalho. Outra coisa que eu também aprendi de acordo com a minha experiência, que em maioria das situações, a gente não precisa ser brilhante. A gente não precisa ser um gênio, a gente precisa ser consciente e trabalhar muito para atender o seu objetivo. A maioria dos empresários que tiveram sucesso, eles trabalhavam arduamente naquilo que eles acreditavam e usavam muito uma palavra, você tem que ter uma visão, mas você tem que também ter uma obsessão. Então, e outra coisa também é a questão de hábitos. E eu digo, poxa, mas para você ser um executivo efetivo, eficaz, você tem a questão de hábito, e eu queria saber que hábitos são esses que eu tenho que aprender de engenheiro para uma pessoa na área de gestão de business, que hábitos são esses que eu tenho que incorporar para conseguir ter resultados. E o Drucker focava muito nessa parte, gerenciar por objetivo, gerenciar por resultados. Você olhava lá na frente o que você queria alcançar, o que você queria atingir, e você começava a trabalhar nesse sentido para chegar lá. Então, assim, essa parte de engenharia ajudou muito na parte de números e matemática. Mas também eu aprendi que o grande desafio para o gestor não é matemática,
não é quantitativo. Inclusive, uma história que o Drucker contava, que ele tinha encontrado com Ludovic von Mises e outros da escola austríaca em Nova York. Você nos traiu, hein? Você acabou não se tornando um economista. Eu falei assim, vocês se preocupam com números, eu me preocupo com gente, com pessoas, eu procuro entender pessoas. E o maior desafio para o gestor é gerenciar pessoas. Essa que é a parte mais difícil. Então, você administrar um hospital, ele também falava que era uma das tarefas mais difíceis, porque são pessoas de vários níveis diferentes e é um desafio muito grande você administrar um hospital. Então, essa mudança, essa virada de chave, como você falou, abriu minha cabeça por um novo número, um novo horizonte, onde foi colocado qualquer um é capaz, qualquer um pode. E nem a questão de recursos financeiros, onde o que é principal é knowledge e conhecimento, onde naquela época já se falava que os ativos mais importantes de uma empresa são os recursos humanos. Quando eu cheguei aqui, chegaram a me oferecer, eu tenho um andar da sala do Palácio Café. Você chegou dos Estados Unidos, o que você quiser montar, eu tenho dinheiro para bancar, eu te ajudo com o dinheiro, você está chegando agora. Eu falei assim, não, eu tenho certeza que o recurso mais importante não são recursos financeiros, mas o conhecimento. E aí você tem que ter pragmatismo, você tem que ter a prática. Onde é que você vai aprender o que você vai utilizar antes? Mesmo que você não vai ganhar dinheiro, você tem que se colocar para aprender alguma coisa que porventura você vai ter resultado e objetivo. Mas principalmente alguma coisa que você goste. Porque se você gostar do que você faz, se você amar o que você faz, provavelmente você terá mais chances, nada garantido, de obter bons resultados com isso. Então, em vez daquela ciência quantitativa, matemática, de muito racionalismo e lógica, a gente entra num mundo cheio de paradoxos, mas ao mesmo tempo paradoxos e oportunidades. Sem dinheiro, mas com conhecimento e que você pode eventualmente conseguir ter resultado. Pragmatismo, grana, market share, posição no mercado, que era um pouco contra a nossa cultura meio cristã, latina, e falar assim, não, eu tenho o meu objetivo de conseguir minhas metas quantitativas, mas eu vou conseguir através das pessoas, valorizando as pessoas. Marcelo, é interessante que essa experiência sua de ter se relacionado com o Drucker, né, que é o pai da administração moderna, né, acho que poucas pessoas têm esse privilégio, a gente tem que beber um pouco mais dessa fonte. Você falou sobre gerenciamento por objetivos, tem uma frase do Drucker que eu gosto demais, que é a melhor forma de você prever o futuro é você criá-lo, né? E ele fala no sentido de você, de fato, planejar. Hoje a gente tem a metodologia de OKR, né, dos OKRs, que muita gente associa, né, o Google, né, implantou e foi desenvolvido ali nos anos 2000, mas a aplicação é justamente o Management by Objectives do Drucker, que foi aplicado pelo Andy Grove na Intel, e ele sim, né, e depois o Doer, que era o braço direito dele, assessorou ele para construir o framework, né, o método de trabalho. Então, assim, aproveitando um pouco mais dessa experiência sua com o Drucker, assim, como que foi, na verdade, assim, como que você conheceu ele e o que você traz dessa relação que acredito que única, qualquer gestor que seja um estudioso, né, teria vontade de conhecê-lo presencialmente. Como que foi essa relação e o que você pode trazer de insights aí dessa relação com ele? Bom, eu fico até arrepiado de ouvir uma pergunta dessa, porque, na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Drucker foi com meu pai. Ele foi executivo do Grupo Tristão, trabalhou muito tempo lá, ele foi presidente do Bundes e ele tinha lido um livro do Drucker. Quando eu resolvi me candidatar para fazer um MBA nos Estados Unidos, eu fui aceito por 3 universidades, e uma delas foi a que o Drucker dava aula, que é a Drucker Business School. Então eu não pensei 2 vezes em ir para lá para poder adquirir conhecimento, principalmente que em vez de teoria de gestão, ele falava que business is practice, ou seja, business, negócio é prática, management é prática, é negócio. Então eu não queria fazer um mestrado teórico, eu queria um mestrado que me desse uma oportunidade de me tornar uma pessoa mais pragmática. Então eu fui para lá e no primeiro semestre eu matriculei no curso já
com ele, nem meu inglês era tão grandes coisas, escrito tinha que ser perfeito. Você imagina você escrever um case, alguma coisa para o Peter Drucker, que tinha uma capacidade fantástica de escrita, e submeter para ele analisar. Então eu fiz um curso, fiz 2, e cada vez que eu fazia, eu gostava mais. E a minha experiência com ele me ajudou a abrir a cabeça no sentido, por exemplo, uma vez que eu almocei com ele e os alunos almoçaram, ele falava que o problema do Brasil, a expressão em inglês é mismanagement, falta de uma boa gestão. Ele conhecia muito mais a realidade brasileira do que muitos de nós conheciam. Em relação, você citou os casos de Managed by Objectives, eu me lembro que o Jack Welch costumava fazer uma viagem até Claremont, na Califórnia, para visitar o Drucker. E quando eu cheguei no Brasil, ouvi muitas pessoas falando, poxa, aquele cara é um big de empreendedor, ele tem 10 empresas, ele tem 20 empresas. A primeira coisa que vinha no meu pensamento era o que o Drucker falava. Ele perguntou para Jack Welch, porque a General Electric tinha um monte de empresas e um monte de executivos. Quando ele esteve lá, ele perguntou para o Drucker o que ele ia fazer. O Drucker falou assim, me diga dessas 300, 400, 500 empresas, quais delas que você tem resultados? Não vai passar dos 10 dedos que você tem na mão, no máximo, não mais do que isso. Então você só deve se concentrar naquelas que você tem liderança, naquelas que você é bom. E o Jack Welch acabou se livrando, abandonando as empresas que não eram importantes para eles em termos de resultado, e as ações da Jack Welch foram para o espaço, subiram para caramba, e ele foi considerado um dos maiores gestores de todo o tempo. Então, assim, ele compartilhava algumas dessas experiências. Ele tinha convivido, por exemplo, o maior economista de todos os tempos, que eu considero, que é Joseph Schumpeter, que aqui no Brasil a gente fala Schumpeter. Ele convivia, ele frequentava a casa do Drucker na Áustria, na época. E o Schumpeter é o pai da inovação e do empreendedorismo. Então, o Drucker falava para a gente, empreendedorismo e inovação, principalmente inovação, não pode ser uma coisa complicada, uma coisa que ninguém possa entender, uma coisa difícil. Veio aquele exemplo daquele post, aquele negócio de escola, uma coisa muito simples, da 3M, que virou um sucesso gigante, né? Então, assim, com ele eu tive a oportunidade de ouvir dele falar de Sir Maynard Keynes, um outro grande economista, mas ele era muito ligado a Schumpeter, porque Schumpeter era amigo do pai dele. Então ele teve a oportunidade de conviver com Akio Morita, Schumpeter, e ele compartilhava todas essas experiências conosco. E ele dizia que todos os grandes empreendedores, eles tinham obsessão pelo trabalho, gostavam do que faziam e estavam sempre pensando em que contribuição ia dar para a sociedade e para o futuro. Então isso mudou, tanto como mudou a vida do Jack Welch e de outras pessoas, quase todos que passaram. O Philip Kotler, por exemplo, o pai do marketing, pegava o avião para encontrar com o Drucker lá em Claremont. E toda vez que ele descobriu uma coisa e falava assim, marketing, a gente tem que pensar no cliente, o cliente é o rei, o cliente está sempre certo. Depois que eu tive com o Philip Kotler em Viena, ele falou, quando eu comecei a trabalhar em marketing, empresa sem fins lucrativos, o Drucker já tinha escrito sobre isso. Então ele era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que morava numa casa sem empregado, sem nada, ele e a esposa dele, e que deu uma grande contribuição, inclusive para a China, que quis desenvolver uma indústria de aviação, e ele acabou indo para lá ajudando. Ele era mais conhecido também durante o período no Japão. Então, assim, falar em management, falar em gestão, eu até aconselho para as pessoas, por causa do próprio pragmatismo, verificar a experiência dos livros, do Drucker, dos cases do Peter Drucker. Então, assim, o mais importante do legado dele é o seguinte, nós podemos fazer aquilo que a gente quiser com a nossa vida, se a gente tiver vontade, se a gente quiser trabalhar e tiver com a cabeça aberta para aprender. A cada 3 anos ele abandonava o que ele está fazendo para fazer outra coisa. As pessoas me perguntaram, Marcílio, você ficou 6 anos sem dieta, você não queria ficar mais 4 anos, 5 anos, 6 anos? Talvez eu até pudesse, mas eu aprendi que a gente tem que abandonar as coisas, senão a gente não aprende coisas novas, senão a gente não se atualiza. Se eu ficar parado fazendo a mesma coisa a vida inteira, e o Drucker fez isso a cada 3 anos. A última palestra que eu assisti dele, 10 anos depois que eu me formei, ele tinha 93 anos, e foi um show em termos de cognição. Talvez o segredo seja isso, e muitos empresários, eu acho que já fazem isso, abandonam algumas coisas,
para poder começar outras, para poder se reciclar e não ficar obsoleto. Que eu aprendi o seguinte: nós estamos no caminho entre a aposentadoria e a obsolescência. Eu não quero nenhuma das duas coisas. E o que nós temos que fazer para se livrar disso aí? Por que as empresas têm um ciclo de vida? Nasce, cresce, desenvolve e morre. Porque talvez os empresários, os empreendedores, os administradores não estão aplicando esse conceito de abandono planejado, que também foi, além de manage by objectives e outras coisas, gerenciar por objetivo, é o legado do Peter Drucker, entre outras coisas. De certa forma, isso conversa com a destruição criativa de Schumpeter também. Exatamente. Você abandonar produtos, né? Você inovar e às vezes você vai ter que fatalmente matar um produto seu no sentido de desenvolver um novo, né? E, enfim, continuar crescendo sem que o final da história seja o fim da empresa, né? E a tecnologia nos obriga a fazer isso. Uma dentista hoje que estiver trabalhando com scanner, com tecnologia digital para fazer implante, como é que ela pode se tornar competitiva no mercado? E é difícil a gente abandonar as coisas que fizeram sucesso no passado, que fizeram a gente chegar onde a gente chegou em termos de market share, em termos de performance, em termos de resultado. Como é que a gente vai abandonar isso quando foi aquilo que nos levou ao sucesso? Mas aquilo que faz com que a gente chegue ao sucesso, ou que fez com que a gente tivesse sucesso no passado, não vai ser a mesma coisa que vai fazer a gente chegar ao sucesso ano que vem, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. Então, tem muito a ver com o modelo mental e capacidade da gente fazer as perguntas certas. O Drucker ensinava a gente: a resposta para a pergunta errada não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós precisamos sempre fazer as perguntas certas. As perguntas são mais importantes que a resposta. E muita gente começa com recomendação e resposta. Não podemos começar com recomendações e respostas, mas com perguntas adequadas. Eu queria conectar com esse ponto. Como que a gente pode entender, então, qual é o momento de fazer essa virada de chave, ou de conectar com um novo ciclo, ou de entender que eu preciso matar um produto, ou, enfim, dentro do gerenciamento do negócio, eu preciso alterar ali a rota que eu estou fazendo? Isso precisa acontecer a todo momento, ou existe um determinado ponto que, poxa, esse é um gatilho que faz sentido repensar absolutamente tudo? Como é que é isso na prática mesmo, na sua vivência enquanto empresário, enquanto administrador, e pegando um pouco talvez da tradução da prática dentro do que está previsto na teoria de administração também? Essa também é uma pergunta muito boa, porque aquilo que fez com que a gente tivesse sucesso, que a gente tivesse bons resultados, até para nós mesmos nos questionarmos e mudarmos, é muito difícil. Por exemplo, os hábitos são difíceis de mudar, sabe? E a gente tem que, ao mesmo tempo, se questionar o tempo todo. Se a gente faz um planejamento estratégico, se a gente faz um planejamento qualquer, sabe? Esse planejamento não pode se tornar uma camisa de força. Para fazer um planejamento estratégico, a gente tem que fazer algumas perguntas. Eu, há pouco tempo, até escrevi antes da última eleição presidencial, até saiu publicado no Jornal do Brasil, e eu falava assim: o próximo presidente da República, vale para agora o próximo também, ele não pode chegar na televisão e dizer: eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. Não, essa não é a pergunta certa. O que precisa ser feito? O que eu devo fazer? Então você muda uma espécie de conceito, você muda o seu modelo mental. Em termos de planejamento que a gente possa fazer para a empresa, para os nossos negócios, ele não pode se tornar uma camisa de força. Na hora de fazer um planejamento, o que eu preciso fazer agora? E você me perguntou: como é que a gente faz para mudar? Fazendo perguntas para nós mesmos e para a nossa equipe. E também aprendi o seguinte: quando a gente faz uma reunião, e eu falava muito no Sindex, você imagina, você tem um monte de diretores das empresas maiores tradings do Brasil. Eu falava assim: olha, não estou preocupado, a gente não começa com consenso. Se a gente começar e tiver consenso, a reunião tem que acabar. A gente só pode tomar decisão em cima de dissenso. Então, respondendo a sua pergunta, nós temos que fazer um monte de perguntas para nós mesmos, para a nossa empresa. O que precisa ser feito? O que eu tenho que fazer para que minha empresa tenha uma performance melhor? O que eu tenho que fazer para minha empresa apresentar melhores resultados, sempre pensando em resultados? A ideia, basicamente, de gerenciamento, a gente poder olhar para a gente, para a performance, o que a gente quer alcançar e o que a gente quer conseguir. Será que o que a gente está fazendo hoje
vai acabar limitando ou impedindo que a gente consiga atingir os nossos objetivos, por mais duro que seja, a gente tem que mandar embora. Outra coisa em termos de admissão de pessoas, e aqui na América Latina muitas das empresas são empresas familiares, o que aprendi é o seguinte, é melhor você pagar o seu filho, o seu sobrinho, o seu padrinho, ou o afilhado, seja lá o que for, e deixá-lo em casa, do que botar na sua empresa. Ele só deve para a sua empresa se ele tiver as competências, se tiver a bagagem para poder ocupar as posições. Agora, como é que você muda um modelo mental latino, cultural, que já existe no Brasil há muitos e muitos anos? Como é que você tem que absorver? Nós temos que absorver coisas boas da nossa cultura latina, que são fantásticas, mas é importante a gente anexar algumas coisas dentro do modelo saxão. Então, assim, aí precisa o quê? De pragmatismo, você fazer as perguntas certas e ter honestidade de analisar e ser coerente. Se a resposta for não, que essa pessoa não é a mais adequada, a mais preparada, por maior sobrenome que ela tenha, para estar na minha empresa, arranjar outra alternativa para ela. E em termos de abandonar negócio e procurar novas oportunidades, a gente tem que ver se o que a gente está fazendo hoje ele vai ser bom e a gente vai ter resultados para aquilo que estiver dentro do planejamento. E cada momento a gente tem que, cada 6 meses, a cada 8 meses, repensar e questionar se a gente está no caminho certo. Porque o mundo está vivendo, até em função de tecnologia, mudanças muito rápidas, geopolíticas. A Ucrânia é fornecedor de grão. Quem ia pensar que a produtividade de produção do trigo fosse uma das maiores do mundo? Mas já tinha antecipado que o trabalho da Embrapa, a tecnologia, porque conhecimento é muito importante, mas o conhecimento só é importante se ele fizer com que a gente aumente a produtividade, a gente tenha resultados, senão o conhecimento vai se tratar de informação. Ele precisa ser utilizado para algum objetivo, para alguma coisa. E o grande exemplo disso é que hoje nós estamos usando tecnologia no agrobusiness do Brasil para ter competitividade e essa mudança geopolítica, cultural, até a terceirização que era feita na China, o mundo inteiro está pensando. Então surgem outras oportunidades. As oportunidades vão surgir aonde? Através de contatos com quem? Relacionamento com quem? Será que a gente não tem que abandonar o velho para poder enxergar novas oportunidades? É difícil. Sabe por quê? A gente acaba sentando em cima dos louros do sucesso. E aí a própria Drucker falava, ninguém fez mais nada depois que ganhou um prêmio Nobel. Por quê? Porque sentou em cima do louro do sucesso. Aí quem olha assim, poxa, mas Drucker criticou o prêmio Nobel? Não. Ele estava falando muito mais do que isso. Se a gente ficar sentado em cima do sucesso, nós vamos ficar sentados infinitamente e não vamos conseguir os nossos resultados, o nosso objetivo. Então precisa de pragmatismo, fazer as perguntas certas. E não é fácil fazer as perguntas certas. Não que a EMEG seja um exemplo de inovação, mas a nossa empresa surgiu baseada na expertise do modelo de excelência de gestão, daí vem a EMEG. E a gente justamente vendia a aplicação do modelo de excelência da gestão da Fundação Nacional da Qualidade, que é do Malcolm Baldrige, né, do prêmio Malcolm Baldrige americano e tal. E aí a gente viu que empresa nenhuma queria adotar um modelo de excelência de gestão, porque era um modelo muito completo. Então, assim, às vezes o cara estava com um problema no caixa, aí você está falando, não, mas a gente tem que ter uma prática aqui de monitorar a satisfação de cliente. Falei, tá, tudo bem, a gente vai lá na frente, a gente vai ter e tal. Mas eu preciso de resolver um problema de caixa. Então, assim, a gente abandonou, né? O nome continuou, mas a gente acabou abandonando essa linha de atuação, porque a gente viu que a ideia era. Achamos que a ideia era interessante, no final tinha pouca aplicabilidade prática, e aí a gente remodelou o nosso negócio para uma atuação mais. Mas às vezes também é questão de time, né? Porque, pelo que você está comentando, por exemplo, às vezes uma determinada atividade, uma determinada solução que você está querendo colocar num determinado momento, talvez ela não se adeque para aquele momento, né? Mas às vezes a abertura de um mercado ou a um reposicionamento, ou ao desenvolvimento de uma nova tecnologia, naturalmente o modelo de excelência em gestão ainda possa ser, mas eu entendo que vocês já têm um modelo próprio, né, desenvolvido por acabou você. Abandonando. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, que voltando um pouco na sua resposta da conversa do Drucker com o Jack Welch, que na teoria, né, se diz muito sobre concentrar no seu core business. Né? Acho que
tem uma questão do porco espinho também, né? De você fortalecer ali o que é... Do Jim Collins. O Jim Collins, que defende você realmente fortalecer o seu core business. Agora, a gente comentou sobre ele, e eu vou permitir fazer essa comparação. A Imetame e o Ettore, né, liderado pelo Ettore, ela é uma empresa que acabou se verticalizando muito, né? Então, assim, ela está construindo um porto, por exemplo. A pedra são eles que extraem. O transporte, eles compraram o caminhão e fazem um transporte da pedra para o porto. A draga, agora acho que acabaram de receber uma draga, vai ser uma draga própria. De certa forma, ele está contrariando, ou não, aí eu vou jogar a pergunta para vocês, ele está contrariando um pouco essa teoria do core business, porque tecnicamente transporte não é o core business da Imetame, mas tem sido muito bem sucedido. Me parece que é quase que uma ideia de que o que é muito estratégico eu primarizo. Como que vocês avaliam esse caso, esse case específico da Imetame, que acabou optando por diversificar em diferentes frentes, né? Óbvio, sempre ligado ao negócio, mas acaba não sendo core business. Transporte não é core business da Imetame. Essa também é uma pergunta muito boa. Eu também conheci o Gary Hamel e Prahalad, que eles, de uma certa forma, que cunharam esse termo core business. Você é bom em quê? O que você sabe fazer bem feito? Até o próprio Drucker falava, olha, até nessa busca de oportunidades, de buscar novos negócios, o que você faz? O que você sabe fazer bem feito? E outra coisa ele falava, cada um tem que se concentrar na sua força, não na sua fraqueza. Ele até dizia o seguinte, se você quiser melhorar um ponto fraco seu, o máximo que você vai conseguir ser medíocre. Não é o caso da Imetame, no caso do Ettore. Ettore é um líder empresarial com uma visão fantástica. Eu tive algumas oportunidades de encontrar com ele, nós já almoçamos juntos alguma vez. Pode ser, essa coisa do core business eu acho muito importante, muito relevante. Pode ser que nesse atual momento, nessa atual circunstância, situação, até pela realidade brasileira de facilidade ou dificuldade de mão de obra, facilidade ou dificuldade de recursos, facilidade de poder integrar todas essas atividades para atingir o seu objetivo comum, seja importante para ele fazer essa verticalização. Em alguns momentos da vida empresarial, muitos empresários têm que ir contra aquilo que é, de uma certa forma, chamado de conventional wisdom, sabedoria convencional, para depois, em algum momento da vida, através mesmo das perguntas adequadas, o seguinte, eu preciso continuar com o meu business do jeito que está, essas unidades são independentes, elas estão funcionando bem, eu vou conseguir os meus resultados nesse momento atuando dessa maneira. Então, através, até entendendo pela experiência, a formação, e a gente analisa muitas pessoas pelo resultado, pelo sucesso. Então, toda a carreira que o Ettore e a Imetame têm conseguido está baseada em resultado e sucesso. Se eles tomaram a decisão que essa seria a melhor maneira de fazer a verticalização nesse momento, a gente tem que aceitar, tem que entender que está sendo racional, está sendo bem objetivo. Pode ser que em algum momento mais tarde isso deva ser questionado. Eu não tenho dúvida que nesse momento isso qualquer empresário, qualquer empreendedor faz isso. E o que vai valer é ele poder quantificar, e ele com certeza está quantificando, e pode ser que em algum momento posterior ele possa tomar outras medidas nesse sentido. Até o próprio Drucker falava, e como é que vai acontecer se o futuro das empresas... O Drucker escreveu a primeira empresa sobre corporação, sabe? Surgimento das corporações americanas na década de 50. E a última palestra que eu assisti dele era o futuro das corporações. Ele dizia, o futuro das corporações é desintegration, aos 90 anos de idade. Ele deu uma palestra de 40 minutos e ele perguntou, eu cansei vocês e vocês aguentam mais um debate de mais uma hora. E todo mundo riu. Ele falou, o futuro é desintegração porque está havendo uma queda nos custos de transação. E os custos de transação, que é custo que envolve administração de contrato, pagamento de pessoal, e não os custos de produção são mais importantes. Eu acredito, até respondendo sua pergunta, se
a Etro e Metame já deve ter feito uma análise sobre os custos de transação. Se a partir do momento que os custos de transações se tornaram mais relevantes do que os custos de produção, outras decisões vão ser tomadas. Então, toda a decisão em termos de verticalização ou não está muito baseada em custo de transação. E o custo de transação, Bruno, como você falou, ele reduziu muito por causa da tecnologia. O custo de transação mais importante era o de telefonia. Para você ligar para os Estados Unidos na década de 60, você pagava $300, sei lá, por minuto para poder falar com alguém no telefone. Hoje é zero. E são os custos de transação que permitem que a gente consiga fornecer serviço de podcasting, serviço de jornalismo, porque você vender seu serviço para 3, 10 pessoas e para 3.000, a partir do momento, ou milhões, a partir do momento que você investiu numa plataforma, num aplicativo, incrementar 1, 2, 10 mil, não aumenta custo nenhum, o seu custo unitário de estar vendendo seu produto ou serviço. Então, assim, nós estamos vivendo numa época, e foi o que o Drucker falou, as corporações vão se integrar e perguntar, o que vai sobrar na corporação? Talvez o dono da empresa. O resto vai ser tudo estratégico. Talvez o dono da empresa. Então, é claro que essas decisões de verticalização ou não levam em consideração custo de produção e custo de transação. E o custo de transação está se tornando mais relevante do que a produção, porque o uso de robótica e automação. Não é o caso, por exemplo, no setor de infraestrutura portuária, que você precisa de matérias-primas e outras coisas. Mas, então, talvez seja um exemplo de um caso específico de investimento de infraestrutura. O Salim Ismail, da Singularity University, ele coloca até no livro dele, Organizações Exponenciais, um conceito de ativos alavancados, né? De você se utilizar, por exemplo, de ativos de terceiros para potencializar a geração de valor do seu negócio, né? Então, aí entra esse conceito de plataforma, de você, de fato, ele estar dentro de um ambiente em que não necessariamente você detém a posse de determinados ativos para que você consiga gerar valor para N partes. Eu entendo que isso foge um pouco desse conceito que a gente está falando de trazer para dentro. Então, acho que é um pouco desse paradoxo de fato de entender quais que são os modelos que vão vir a funcionar no futuro, se é um conceito mais de plataformização, se é que eu posso cunhar esse termo, ou de um conceito de integração e posse dos ativos para que você tenha ali mais controle sobre isso. A gente já trouxe aqui no podcast, por exemplo, o Alberto da Suzane, que eles desenvolveram um projeto interno de veículos off-road. Então foi um investimento que eles fizeram para ter mais controle sobre a logística própria dos produtos deles. Tendo mais controle sobre isso, obviamente eles se fizeram a pergunta se fazia sentido adicionar mais variáveis em relação ao que eles teriam da logística própria, ou da logística com terceiros, ou de internalizar isso entendendo que eles teriam mais valor sobre essa utilização de algo que está dentro ali da gestão dele do dia a dia. Eu queria entender um pouco e aí talvez aí indo um pouco mais para o encerramento do nosso episódio, entender o que você considera na sua experiência, tanto dentro da sua empresa, mas também na vivência, enfim, de outras empresas, do que você observou, o que você considera que talvez sejam as maiores lacunas de gestão que o empresário brasileiro, os gestores, diretores de pequenas, médias, grandes empresas deveriam focar para que, consequentemente, eles consigam individualmente terem ali melhores resultados e que a soma desses resultados naturalmente faça com que o todo seja muito melhor do que o que a gente tem hoje vivido no nosso estado, no nosso país de modo geral. Bruno, muito bom, muito interessante sua observação, e você me faz lembrar também de Gestalt, né? Que o todo tem que ser maior do que a soma das partes. Tá? Isso business é mosaico, business é configuração, e dentro dessa configuração, desse mosaico de Gestalt, de configuração, os recursos mais importantes são as pessoas. A gente consegue resultado, performance, através de boas pessoas, porque nós temos tecnologia. Então, a fonte de riqueza, a fonte de resultado das empresas continuam sendo
pessoas. É lógico que isso é muito mais fácil falado do que colocado em prática. Então, para que as pessoas... Porque nós estamos vivendo o seguinte, o grande desafio é o quê? Como é que eu vou administrar um profissional do conhecimento? Um profissional do conhecimento, você não motiva só por grana, por dinheiro. Ele precisa estar satisfeito, ele precisa estar envolvido com performance, ele precisa participar do processo de tomada de decisão. Ele precisa de entender que ele é importante para a organização. Então, o empresário, o empreendedor, as empresas têm que uma coisa esquecer o seu ego próprio, a sua vaidade e começar a enxergar no próximo como fonte de ideia e de ideias e de conhecimento que vai gerar resultados. Então, o grande desafio é você administrar uma pessoa também por causa de tecnologia, ou gerenciar, ou motivar, quem não está na sua folha de pagamento. Como é que você vai motivar um fiscal do Ministério da Agricultura para, em vez dele de tarde, ele de manhã olhar a sua mercadoria, se ele não está na sua folha de pagamento? Como é que você vai motivar um transportador a fazer as coisas com segurança e direito para atender os objetivos da empresa? Então, isso inclui aquele desafio que eu falei antes, gerenciar pessoas no trabalho e principalmente agora por causa de tecnologia e como eu falei que as empresas, como você colocou esse modelo, algumas estão até verticalizando, outras estão trabalhando de uma maneira mais horizontal. Como é que você motiva o profissional do conhecimento dentro e fora da sua empresa? E outra coisa em relação à verticalização e à parte horizontal, o que eu me lembrei de um negócio que eu aprendi em inglês, a gente fala difícil de traduzir. Don't take anything for granted. Não, sabe? Check everything carefully. Pode ser que tenha um livro dizendo que dentro de uma determinada situação se deva fazer isso, se possa fazer aquilo. Então você don't take anything for granted. Pode ser que naquele momento, naquela situação, naquele país, em função de carga tributária, em função de problemas geopolíticos, estruturais, econômicos, sociais, ou se fala muito em meio ambiente, fala em mudança climática e tudo mais. Tudo isso deve ser considerado, mas talvez a minha resposta para a sua pergunta é que eu ainda continuo acreditando que a grande fonte de riqueza, resultado e recursos nas empresas são as pessoas. Por que os Estados Unidos são diferentes da maioria dos países? Porque o empreendedorismo lá é idolatrado, é valorizado, sabe? Steve Jobs foi o grande cara que fez grandes transformações na humanidade. Eu fui no seminário na Alemanha, eles falaram, nós somos fortes, nós somos bons em tecnologia, mas nós nunca vamos conseguir ter uma empresa como a Apple. A gente vai ter que competir de outra maneira, em outro setor, sabe, porque isso nasce um cara a cada 100 anos, entendeu? Mas os resultados, os avanços que a humanidade tem feito, por incrível que pareça, dependem muito mais de indivíduos, porque cada um de nós apresentamos um negócio chamado unicidade, nós somos únicos, embora o coletivismo seja interessante, esteja bem discutido, nós temos que valorizar o indivíduo e principalmente aprender a motivar e trabalhar com o profissional do conhecimento. Marcílio, até para fechar um pouco esse papo, a ênfase em pessoas, né, me lembrou um pouco a fala do Simon Sinek, que ele fala 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus fornecedores são pessoas, 100% da sua equipe são pessoas. Se você não entende sobre pessoas, você não entende nada sobre gestão, né? Então, é uma fala que de vez em quando até a gente recorre lá na EMEG para passar essa mensagem. Eu queria te agradecer, Marcílio, por ter compartilhado tanto aqui com a gente. A gente, quando te convidou, pensou justamente em beber um pouco desse conhecimento, né, doutor em gestão, tendo estudado com Drucker. Então, assim, esse tanto que você pode compartilhar. Não posso deixar de fazer um jabá, que eu tive a oportunidade de ser cliente da Famex. A gente estruturou uma operação de importação e distribuição de cosméticos, né, a partir do Espírito Santo, e a atuação da Famex foi fundamental para a gente conseguir concentrar no core business e não ter que ficar lidando com o transporte, né? Então o trabalho de vocês foi fundamental. Mas queria te agradecer, desejar sucesso aí para a Famex e que a gente possa desenvolver cada vez mais essa cultura empreendedora no nosso estado e essa visão, né, de conhecimento e de gestão que a gente tem, que você tem, entre os nossos empresários. Obrigado por ter compartilhado tanto aqui com a gente.
eu te agradeço o convite seu e do Bruno, e eu devo dizer, cada vez que eu tenho que falar com alguém, conversar, dar uma palestra, que eu fui professor, eu aprendo cada vez mais. A gente tem que se preparar, a gente tem que pensar. O que vocês me perguntaram aqui vai me servir como uma ferramenta adicional que eu vou levar para a minha empresa, para os meus negócios. Eu acho assim, muito importante. E até observar sua carreira, Gabriel, eu penso que inconscientemente você já estava aplicando o abandono planejado, porque você poderia ter, eu conheço você desde a Terca também, já foi o nosso cliente, e você toma, acho que, decisões maduras, e você talvez esteja usando esse princípio de abandono planejado, de modo que você nem esteja correndo para ficar aposentado, que você é muito novo ainda, nem com conhecimento em breve ficar obsoleto. Eu te parabenizo, porque eu tenho te acompanhado, e eu acho que conversar com pessoas jovens como vocês, com você, Bruno, também, ajuda a gente não estacionar e não ficar parado no tempo, porque tem muita... Eu ainda não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu já estou trabalhando, treinando na Famex, tem que pensar o que eu vou fazer. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado, Marcílio. Marcílio, muito bom, papo fantástico. A gente vai ficando por aqui. Um Que abraço, bom. valeu, até a próxima. Vocês me obrigaram a pensar e questionar, muito bom.